Olá, pessoal! Hoje eu recebo esse grande amigo aqui no Papo com o Papa, o Renato Rodrigues, ou se você quiser, o Renato da Outbike, ou se você quiser, o Renato da bicicleta, o Renato que pedala essa cidade inteira há mais ou menos 200 anos. Eu faz 20 não, já tô com 60 anos, Renato. Minha primeira bicicleta eu tinha 7 anos, era uma Tigrão, uma bicicleta que tinha uma roda pequenininha na frente, uma grande atrás, um guidão assim, e eu esfolei o joelho pra caramba na rua Malaquias José dos Santos, lá no Jardim Independência, no asfalto, para aprender a andar. Fiquei muito tempo andando numa bicicleta comum, não sabia o que era mountain bike, não sabia o que era uma sapatilha, não sabia o que era o pedal de clipe, não tinha a menor noção do que era nada disso. Até que um grande amigo que você conhece também, o Rubão, me presenteou uma sapatilha, me indicou uma bicicleta e depois pedalando com você. Assim É, como você, eu sou um apaixonado pela bicicleta, Renato. Obrigado por estar aqui com a gente falando desse assunto que é a nossa paixão, né? legal, Papa. A gente agradece também a oportunidade. E aí a gente acaba se utilizando disso para incentivar outras pessoas a seguir esse caminho também, né? Porque, olha, a gente vê que todo mundo, em algum momento da vida, lá no começo geralmente, ganha uma bicicletinha. Eu tenho uma bicicletinha do irmão que pega emprestado sem ele ver às vezes, e aí começa a se utilizar e tal. E às vezes a falta de um rubão na vida da pessoa pode fazer com que a pessoa não continue nesse movimento da bicicleta. Ou, quando, no seu caso, felizmente conheceu uma pessoa que te incentivou, te auxiliou no processo, a pessoa vai passar a pedalar muito mais e vai curtir muito mais, vai conhecer exatamente um mundo incrível que a bicicleta proporciona. Você tocou num ponto muito importante. Eu tive um amigo de infância, o Rubão, mas o Renato pedala com o pessoal toda semana, todos os dias da semana. E o que que é importante? Realmente, como é que você vai clipar? Você vai querer andar com sapatilha mesmo ou não? Você vai querer andar só de tênis, o pedal normal? Tem que ter alguém para fazer os primeiros passos, para não ficar aquele mistério, aquele monstro, aquele medo de cair na hora de desclipar. Tudo é um processo de aprendizado. O fato é que os grupos de pedal que você tem, Renato, gente, ó, falando sério, a gente já pedalou junto muitas noites e acontece muitas vezes de alguém que não está na nossa trilha, mas mora perto ou um desvio daquela rota que a gente fez. É impressionante a liberdade da bicicleta e como a gente vai de um lado para o outro da cidade em 20 minutos. Quem não está acostumado com isso, e no trânsito do dia a dia realmente é muito perigoso, né? Mas usando as ciclovias que a gente já tem, não estão totalmente interligadas, gente, é um nível de liberdade, de autonomia. Renato, eu aprendi isso com você. Nossa, é incrível, papo, incrível. Por quê? Às vezes você tá acostumado ali, às vezes a pessoa mora em Ribeirão Preto ou qualquer cidade há 15, 20, 30 anos e não conhece o coreto de uma praça que tem em frente à sua casa. Então, olha só, existe uma praça maravilhosa, que é aquela Praça Luiz de Camões, ali perto da Beneficência Portuguesa. Praça maravilhosa, né? Onde minhas filhas cresceram. Exatamente, no centro, no coração de Ribeirão Preto. É uma praça incrível. E lá no meio, exatamente no meio da praça, tem um monumento lá em homenagem aos Lusíadas, uma grande obra de Luiz de Camões, né? E às vezes a gente passando de carro ali e tal, correndo, olhando no relógio, olhando no Nem vê. velocímetro, nem Quem vê. desce a Rui Barbosa ali para pegar para Vila É. Virgínia, para sair para Sertãozinho, nem vê que ali percebe assim, né? Tem um maciço verde, que a arborização dela é uma coisa exuberante, mas não olha que ali tem um monumento, que ali tem cultura, que ali tem um bem-estar, uma qualidade ambiental maravilhosa, e os passeios que você faz à noite, para um pouquinho, toma uma água, bate papo, pedala mais um pouco. Valorizando os instrumentos públicos da cidade, que eu acho incrível. E olha só, aproveitando esse detalhe da Praça Luiz de Camões, eu passando lá de bicicleta com a minha galera, eu falei, pessoal, essa praça aqui é Luiz de Camões. Inclusive, ele tem a obra dos Lusíadas. Lá na sétima série a gente estudou, quem lembra? Ninguém lembra. Mas eu lembrei. Eu falei, pô, o que que eu posso fazer com isso? Fui num lugar chamado Biblioteca Sinhá Junqueira. E peguei um livro chamado Os Lusíadas. E li o livro Os Lusíadas, eu agora com 46 anos, lembrando lá da minha sétima série. Olha que incrível, olha que conexão incrível. E aí, isso a gente motiva outras pessoas a fazer esse movimento também, curtindo a cidade, valorizando e exercitando acima de tudo. Sem dúvida, você tocou num ponto, né? O pedal com o Renato, gente, é um momento muito prazeroso e de lazer. Claro que está associado à atividade física, é evidente, porque você vai fazer um pedal mais leve, mais pesado, às vezes pega uma subidinha, como é que troca de marcha, tudo isso é super gostoso. Mas é uma atividade mais ligada ao lazer e à atividade física. Você é alguém que tem defendido um sistema cicloviário em Ribeirão como um modal de transporte seguro. Eu não me lembro, mas tenho quase certeza que você estava numa audiência pública sobre esse sistema cicloviário na Câmara Municipal, que uma pessoa que estava presente fez uma pergunta,
apesar de um despropósito a pergunta, mas foi interessante para mais pessoas refletirem no assunto. Ele falou assim: Papa, mas você fala tanto de ciclovia, quem vai querer pedalar em Ribeirão Preto numa cidade tão quente, tão calorenta, né? Eu fiquei um pouco perplexo com a pergunta, mas por quê? Porque a gente estuda o assunto. Quem não estuda, é importante fazer essa pergunta e é importante o programa aqui falar sobre isso. Na hora eu falei para ele: meu, não é quem quer, é quem precisa. Vai na Tomás Alberto, perto do aeroporto, você vai ver 5 horas da tarde, 5h30, a quantidade de gente que precisa da bicicleta para pedalar. Aqui na Zona Sul, a quantidade de canteiros de obra que as pessoas precisam da bicicleta. Então, quer dizer, tem gente que depende da magrela para trabalhar, não é isso? Exatamente. E além disso, né, tem os grupos que precisam da bicicleta, tem os grupos que optam pela bicicleta como uma alternativa. Olha o movimento que está sendo feito pelo mundo, olha as políticas ESG que está rolando, olha o que está acontecendo pelo planeta Terra, né? Então exige que a gente faça alguma coisa. O que você pode fazer pelo mundo? Ah, no dia que eu trabalhar numa empresa onde tem as políticas ESG, eu faço alguma coisa. Não. Você pode fazer alguma coisa agora. O que você pode? Deixa o carro uma vez por semana, em casa. Ou então vai trabalhar uma vez a pé, né? Ou então tenta utilizar a ciclovia uma vez por semana só, para testar, para ver como que é. Conheço, Papa, muitas pessoas que se alinharam a esse movimento, que a gente indica, que a gente recomenda, de utilizar a bicicleta uma vez para ir para o trabalho por semana. Hoje, conheço muitas pessoas que estão usando 5 dias da semana para ir trabalhar de bicicleta. Então, acaba sendo nenhuma precisão. As pessoas não precisam da bicicleta, não precisam não gastar com combustível para ir, mas elas optaram como uma necessidade urgente de ações próprias da pessoa frente a essa calamidade que o planeta Terra está hoje. Então, assim, nós estamos falando de dois assuntos importantíssimos. O primeiro, da pessoa que necessita da magrela, da bicicleta para ir trabalhar. Gente, a creche Vovó Meca no Geraldo de Carvalho, onde eu trabalho há 40 anos, não é nenhuma nem duas mães que chega com uma bicicleta, com uma criança, muitas vezes no cano, né? Muitas vezes com uma cadeirinha ou não, mas a mãe vai de magrela levar a criança na creche e vai trabalhar. Aí ela vai tomar um ônibus para trabalhar. Então, essa é uma situação. A outra situação, que o Renato está trazendo aqui com muita propriedade, é a questão do clima, né? A poluição, ela está nós estamos bombardeando CO2, gás carbônico para a atmosfera, o planeta está aquecendo, os extremos climáticos estão aí. Olha o Rio Grande do Sul de novo, passando pelo que está passando, e a Europa com essa onda de calor. A gente acha muito lindo os monumentos na Europa, e é lindo mesmo, só que eles devastaram. E olha o que está acontecendo com as ondas de calor lá, literalmente derretendo semáforo. A gente brincava que dá para fritar ovo no asfalto, lá eles estão fritando semáforo. Asfalto derretendo. Isso está acontecendo. Olha o que é o resultado da devastação. Então o Renato está trazendo. Quando você usa uma bicicleta, você não está poluindo, você está cuidando da sua saúde. Mas, Renato, é perigoso. A gente sabe que tem que ter orientação de como fazer isso no meio urbano. Eu fico preocupado às vezes, Renato, mas eu fico muito preocupado. Porque eu vejo um ciclista no horário de trânsito, um dia de semana, com fone de ouvido. Tá errado, né? Tá muito errado e muitas das vezes, Papa, é até legal falar sobre isso também, muitas das vezes tem uma ciclovia nessa via onde o ciclista tá. E a gente Já observa esse percebi isso. movimento. E olha só o estudo que eu fiz, olha, é interessante falar sobre isso. Tinha uma lojinha ali na Avenida do Café, uma importante avenida aqui de Ribeirão Preto, ali, que liga ali o Muito centro importante. ao, Não é porque eu nasci na Vila Tibério, mas é muito importante. ao centro, tá ligando ali o centro, o Mercadão, a rodoviária, ao terminal Evangelista, até a USP, né? Então é um mecanismo importantíssimo, lugar plano, que tem uma ciclovia. Tava ali parado num domingo, olha só que interessante. Parei no domingo ali, encostei ali, coloquei uma cadeira na calçada e comecei a contar quantos ciclistas passavam pela ciclovia. Aí eu não fiquei satisfeito, eu comecei a contar quantos pedestres passavam na ciclovia, que é proibido, não é adequado. Sim. Eu comecei a contar quantos carros pararam, tem um semáforo ali, quantos carros pararam sobre a faixa de pedestres. E eu comecei a contar tudo, todos os tipos de infrações que os diferentes modais cometem no trânsito. Qual que é a conclusão? A conclusão que eu cheguei nesse domingo de manhã, sei lá, computei 100 ocorrências, que a maioria dos ciclistas não utilizava a ciclovia, ia pra rua. Num lugar onde havia ciclovia, adequada. Aí é a cabecinha do ser humano que precisa funcionar também, né? Não, olha Eu só. outro dia briguei com um senhor queria brigar comigo na ciclovia em Copacabana, no Rio de Janeiro, porque ele queria fazer uma caminhada na ciclovia, justo na praia que tem lugar para andar que não acaba mais. Então aí é falta de consciência. Mas você está trazendo um assunto que eu quero abordar, é a questão do seguinte: ok, existe
o ser humano que deveria ter mais disciplina, que deveria contribuir mais, existe irresponsabilidade. Eu tive que acionar o Ministério Público essa semana por conta da quantidade de mortes no trânsito em Ribeirão Preto, e a gente sabe que tem um componente ali que é irresponsabilidade. Pacífico. Só que a prefeitura também não faz a responsabilidade dela, o lado dela, que é providenciar para a cidade um sistema cicloviário integrado para que você possa pedalar em segurança. Gente, quem pedalou na ciclovia da Maurílio Biagi ou na Via Norte é uma delícia. Por quê? Porque você está ali sem nenhum risco, tomando um ventinho gostoso e os carros passando do seu lado e você não está com medo. A hora que você está do lado direito da faixa de rolamento, rola um medo. Nem todo motorista respeita 1,5 m de distância. Tem gente que buzina para o ciclista. Ô, seu motorista, quando você vê um ciclista, agradeça, porque ele está um carro a menos na via, ele não está poluindo, ele não está fazendo barulho, né? 1,5 m é o que o Código de Trânsito orienta. Então, o que você vê a cidade hoje, Renato? Essa ausência de um sistema cicloviário que possa ter um modal de transporte. Porque nós temos em Ribeirão uma mobilidade que ela é um fracasso. Por que eu afirmo isso e você tem acompanhado muito de perto esse trabalho? Sistema público de transporte, muito ruim. Muito ruim, com pontos de ônibus, todos sem iluminação, a maioria sem banco e cobertura, quer dizer, não estimula a pessoa a usar. Ônibus, ontem um acidente no centro da cidade porque o ônibus estava sem freio. O motorista teve que jogar o carro na calçada. Graças a Deus não tinha ninguém passando. Então o sistema público de transporte é ruim. Não tem um sistema cicloviário interligado para dizer, ó, você usa carro porque você quer, você poderia estar usando bicicleta. Não, nós não temos. O que todo mundo fez? Comprou uma moto, comprou um carro para não depender do sistema público de transporte e do sistema cicloviário que não tem. Como é que você vê essa situação hoje? Tá crítica, realmente tá crítica. É uma situação que a gente vê todo dia no jornal, alguma ocorrência até criminal sobre isso, né? Agora, o que a gente faz com isso? O que a gente pode fazer com isso? Eu, enquanto ciclista, me sinto na obrigação de fazer alguma coisa. Então, pensando sobre isso, a gente criou os pedais em grupo noturnos, que acabam sendo um mecanismo de iniciação do ciclismo para as pessoas. Um letramento, né? Exato, Ó, porque, exato, a gente ali que tem um pouquinho mais de experiência, não é 200 anos como que você fala. Não sou tão velho assim, mas enfim, a gente pedala há muito tempo, Papa, e a gente conhece alguma coisa do trânsito. A gente sabe mais ou menos o carro que vai virar assim da serra. Conhece bastante. A gente sabe aquele cara que vai brigar com você se você não manter a distância dele. A gente sabe, olhando pra pessoa lá no volante, né? Então, o que a gente fez? A gente criou os pedais em grupo, como um mecanismo para viabilização da bicicleta adequadamente para a pessoa que não pedala. Então a gente se utiliza ali de lugares mais tranquilos, vai ensinando mais ou menos as leis de trânsito, que é obrigatório para todos que se utilizam o trânsito. As leis de trânsito não é para o veículo automotor, é para todos os veículos. Todos os veículos. Inclusive os não motorizados, que é a bicicleta. Então lembrar que a bicicleta é um veículo. É um veículo, tá no código, a bicicleta é um veículo. E aí você escuta assim, mas aqui não é lugar de bicicleta, filho. Eu ando de bicicleta. É o meu veículo. A via é para todos. Vamos respeitar. Respeito, gente. Exatamente. A bicicleta pode ir em todo lugar. Somente onde tem a placa que é proibido ciclista, que é proibido, obviamente. Por exemplo, um viaduto. Às vezes eu vejo a placa lá. Por quê? Porque ele é um lugar de risco. Se acontecer um acidente... Exatamente. Olha, até posso citar um exemplo. Ali, no finalzinho ali da Tomás Alberto Atra, que passa em cima ali da Anhanguera, ali é proibido passar de bicicleta, naquele viadutozinho que passa por cima da Anhanguera, né? Mas tem passarela. Tem passarela, tem um lugarzinho alternativo pra passar. Outro lugar que é proibido ciclista, que tem placa. Inclusive aconteceu um acidente com um ciclista, com morte esses dias atrás. Ali perto da Lusitana. No final ali ali perto, ali mais ou menos perto ali onde acontece a feira, né? Onde encontra Jerônimo Gonçalves ou lá em cima? Lá no final, onde era o antigo depósito das Casas Bahia. Tá. Lá onde tem aquela passarela. Ali é proibido passar bicicleta. Tem a placa ali lá. pertinho do Branca Salles. Branca Salles, Maria Gorete, por ali. Exatamente. Mas enfim, Papa, a gente criou os mecanismos que a gente dá conta de fazer. São os pedais em grupo. Ainda, a gente começou a observar que as pessoas queriam mais. Elas queriam se utilizar da bicicleta. A gente começou a pensar em ciclorotas ou rotas na zona rural, para conhecer uma cachoeira, para conhecer um monumento, para conhecer um horto florestal, aqui do lado de Ribeirão Preto, Batatais, por exemplo. E a gente começou a apresentar um mundo novo para essas pessoas, através das rotas rurais, que a gente viu, elencou, categorizou, pensou e viabilizou para essas pessoas. E aí entra nesse assunto.
Por quê? Porque acaba sendo um outro mundo que a pessoa vai criar. Porque, por exemplo, você tá com um carro num domingo à tarde. Dificilmente você vai pegar o carro, vai colocar 5 amigos e vai numa cachoeira. Isso não é tão comum acontecer. Acontece, mas não é tão comum. É muito mais viável e provável que você junte 5, 10, 20, 30 amigos de bicicleta num domingo à tarde, num domingo de manhã e vá pra uma cachoeira, vá pra uma fazenda. Como é que chama aquela cachoeira em Santo Antônio da Alegria que você chega, ela parece uma ferradura, você pode nadar e voltar pra bicicleta? Olha, ali naquela região tem o Ofurô, que fica ali perto do Rio Pardo, tem muitos lugares legais. Eu tô Inclusive esquecendo o nome. Agora tem um tem elo foto minha, a perdido. Monize vai achar foto minha nadando naquela cachoeira. Nós fizemos um treino antes de fazer o Caminho da Fé. Ah, Fizemos um treino pesado, eu me machuquei ali, porque teve um areião no final, por conta do extremo climático, o areião em Santo Antônio da Alegria nunca foi tão forte. E aí, para desviar, numa descida, chegou o areião, a roda da bicicleta travou e eu travou. caí, quebrei 2 costelas. Fiz o Caminho da Fé com 2 costelas quebradas. Oh, Mas, mas conseguimos fazer. Você tá tocando no assunto da cachoeira, me faz lembrar da Ciclorrota Guarani de Mountain Bike, a Ciclorrota Turística Guarani de Mountain Bike. Você fundou uma associação, você foi ou é membro do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Como é que está a Ciclorrota Turística Guarani de Mountain Bike hoje? O que eu sei é que o percurso está feito, que já está no Strava, inclusive aquele aplicativo para quem tem atividade de trilha. Como é que está hoje? olha que interessante falar sobre isso, Papa. É, lembrando, a gente começou a observar que as pessoas queriam conhecer a cachoeira, que elas queriam conhecer as belezas naturais do entorno de Ribeirão Preto. Porque Ribeirão Preto é uma região metropolitana. Tem muita coisa muito bacana ao redor. Tem. Batatais, Cajuru, Dumont, Bonfim Paulista, Cravinhos. Cravinhos. Toda a cidade tem algum atrativo natural. Público, gratuito, acessível a todos. O que a gente pensou? Eu falei, pô, vamos criar uma rota para passar por esses principais pontos turísticos das cidades ao redor de Ribeirão Preto, para valorizar as cidades, para valorizar o momento com os amigos, para valorizar o acesso público a tudo. E aí a gente pensou e olhou as outras rotas que existem pelo Brasil, pelo mundo. Eu sou viciado em rota, em todo lugar, todo país que eu vou andar em rota. Porque eu adoro rota autoguiada. E a gente criou uma associação. A gente começou de trás para frente. Todo mundo cria uma rota, depois vê as pessoas que estão mais interessadas, depois se institui, e por fim, lá no final, depois de 2, 3 anos, cria uma associação. Como, por exemplo, a Associação Amigos do Caminho da Fé, que é a associação que cuida do Caminho da Fé. Aliás, você viu o ano passado não, retrasado, eu estive em Caraguatatuba no Congresso Estadual de Trilhas. Estive ali fazendo uma apresentação. Os milhões de reais que a Associação Caminho da Fé arrecada, que faz o Caminho da Fé. Gente, são milhões. E eu já fiz o Caminho da Fé, e já vivi isso com você aqui também na nossa região. É alguém que está ali oferecendo um suco que é gostoso, um pastel gostoso, um lanche gostoso. Você está pedalando, você está curtindo a natureza, você está estimulando o pequeno comerciante que está ali, que já tem um estabelecimento. Você sabe onde tem uma boa sorveteria? Como é que chama ali para lá de Sertãozinho, que tem uma sorveteria muito boa. Pradópolis tem uma padaria que quando a gente vai para lá. Então, é um círculo virtuoso, né? Você está se divertindo, estimulando a microeconomia daquela região. Exatamente, está fomentando a economia solidária. Olha, Olha aí. olha que legal, olha que bonito. Muito, muito. É bonito, é o que a gente estuda lá no mestrado, na FEA. É isso. Economia solidária. É você ajudar a economia familiar. Às vezes você tá num caminho, por exemplo, o caminho da fé. Aí você para numa casinha pra pedir um copo d'água e a pessoa fez 2 queijos pra vender. Fez 2 queijos pra vender. Tá lá na geladeira dela esperando o peregrino pedir. Aí chega lá, tá indo lá pra vender. Aí você compra. R$ 50. Esses R$ 50 pode fazer a diferença pra pessoa. Às vezes é o leite que ela vai comprar pros filhos dela. E na ciclorrota vocês estão fazendo, por exemplo, onde tem um lugar legal para comer um pão com ovo, onde tem uma sorveteria, vocês estão fazendo essa, vamos colocar esse alfinete, Exatamente. essa demarcação, porque assim, pensa comigo, tá bom, nós vamos levar muita água, a água tem que levar bastante mesmo e levar algum sal, porque a gente perde muito sal, né, Renato? Isso, O exatamente. ciclismo é um esporte que a perda de sal ela é muito severa, então tem que ter reposição de sódio. Mas tá bom, agora eu quero curtir um pouquinho também, eu quero comer alguma coisa gostosa. Vocês estão demarcando esses lugares? Como que o processo aconteceu? A gente elencou primeiramente, Papa, quais são os principais atrativos das cidades ao redor de Ribeirão Preto. Colocamos num Excel, colocamos numa planilha, elencamos, beleza. Depois, o que a rede hoteleira desses lugares oferece?
Eu não tô falando de grandes redes hoteleiras, tô falando do cara que pegou a casa dele e transformou numa pensão. Ele aumentou lá 5 quartos no fundo da casa dele e colocou mais 10 opções de hospedagem. Para o ciclista, qual é a necessidade dele? Não Uma tem, cama não tem, limpa, não tem, um não tem. chuveiro. Exato. E quais são os principais lugares? Exemplo, quais são os principais lugares do Caminho da Fé para dormir? É a casa da Dona Inês. A casa da Dona Inês fica no comecinho da Luminosa, é a casa dela, onde ela nasceu, ela criou os filhos. Ela pegou a casa dela e transformou numa pousada, né? E É tá ganhando isso. dinheiro, viu? Tá ganhando. Tá ganhando dinheiro, porque eu passei por lá, É. tá ganhando dinheiro. Inclusive, todo bananal que tem ali, porque quando a gente começa a subir a Luminosa, você sabe, tem muita banana ali. Tudo bananal ali é dela. E você vai comer, né? Na casa dela, que você vai comer? Vai comer o bolo de banana, vai comer o pudim de banana, vai comer. Enfim. Mas é isso, papo. É você, através de uma rota cicloturística, como essa, a Rota Guarani, que a gente criou aqui em Ribeirão Preto, junto com uma equipe incrível dentro de uma associação, a gente criou uma rota para valorizar isso, para valorizar a quitanda, para valorizar o hotelzinho do cara que acabou de criar, para valorizar as belezas naturais e fomentar junto a economia da sua própria região, da nossa própria região. Então, nós temos aqui desenvolvimento econômico, nós temos lazer, nós temos saúde, nós temos atividade física, nós temos turismo. Exato. Como é que está o apoio hoje das instâncias governamentais? O que precisaria hoje, já que a rota está pronta, a ciclorrota está pronta, já está no Strava, ela passa por propriedades públicas, ela passa por propriedades privadas. O que está faltando para a gente tirar do papel essa ciclorrota? Porque o nosso sonho, Renato, é ter em Ribeirão o que nós temos, por exemplo, acabamos de falar do Caminho da Fé, a Rota Romântica lá em Joinville, né, em Santa Catarina. A ciclorrota Guarani, em homenagem, acho que você já me falou isso, em homenagem ao aquífero Guarani, né? Eu sei que ela tem uma intenção de que ela seja toda sombreada. Mas o que está faltando por parte das autoridades? Sombreado o perímetro dela, né? Que delícia pedalar na sombra, né? O que está faltando das autoridades, assim, esse estímulo para que ela venha realmente a se efetivar e que um dia ela fique tão famosa como o Caminho da Fé, como a Rota Romântica. Exato. O que a gente fez, Papa, até agora? A gente criou tudo, todo o trabalho difícil a gente fez. A gente instituiu, escrevemos o estatuto, fizemos a assembleia, Ou seja, elegemos a juridicamente comissão. vocês estão regulares. Sim, a A gente associação está constituída. Vocês têm personalidade jurídica. Podem celebrar convênio com o poder público e com o poder privado. toda a parte burocrática que compete a nós, criadores, está feita, está pronta, está redondinha, está tudo certinho, bonitinho. A rota está traçada. A gente andou muitas vezes, a gente andou mais de 1.000 quilômetros para traçar a rota, né? Escolhendo lugares públicos, passagem por lugares públicos, para valorizar as questões públicas. E agora a gente chegou num ponto onde, para criar a rota exatamente, a gente precisa de recurso. Não tem jeito, não tem outro caminho. Precisa de recurso. A Associação Amigos Caminho da Fé precisa de recurso para manter a rota. A Rota das Capelas aqui, em Monte Alto, precisa de dinheiro para manter a rota. Chegamos nesse ponto, a gente precisa Vamos de dar dinheiro. exemplo. Dinheiro para quê? Para fazer uma sinalização. Sinalização, criar um Você não se aplicativo. perde no Caminho da Fé, você não se perde, porque tem flechinha amarela sinalizando para onde você tem que ir. Nunca fiz, quero fazer a Rota Romântica em Joinville. Você já fez várias. Você fez outro dia que você me convidou, eu não pude ir. Vocês desceram lá para Paraty, não foi isso? Sim, ali um pedacinho do caminho da Fé que a gente já fez algumas vezes. De Cunha a Paraty é um caminho maravilhoso também que a gente Chama fez. Caminho do Ouro, não é isso? Exatamente, Rota do Ouro. A Rota do Ouro. Isso. E aí, incrível, Vocês incrível. pegam aquele decidão? Subidão, Subidão. lembrando, subidão, depois decidão. Subidão, decidão. De Cunha até Paraty. Já É. fiz de carro, nunca tive a alegria de fazer de bicicleta. Você me convidou e eu não pude ir. E aí o ponto a gente tá nesse momento agora precisando de recurso para que a rota seja implementada efetivamente. Então vamos lá, Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Esportes. Secretaria de Esportes. Nós precisamos, né, para que isso realmente venha a acontecer. Porque é o que você falou, juridicamente formalizado, podendo celebrar, legalmente autorizado a celebrar convênio, o principal eles têm, que é saber o que está fazendo, saber fazer o letramento de quem quer fazer, se bem que uma trilha desse porte já tem que ter feito um letramento mais bem feito, né? Sim. Para poder partir para um evento desse sem lesão, com cuidado, aí já é vamos dizer, aí já é um grau acima, né, Renato? Isso, a gente criou essa rota com 242 quilômetros, passando por todas as principais cidades ao redor de Ribeirão Preto, tomando um cuidado imenso com a segurança do ciclista também, né? E aí a rota está pronta agora. Então a gente está aqui apresentando mais uma vez, publicamente,
essa opção maravilhosa para cidades. Não tô falando para Ribeirão Preto, tô falando para todas as cidades ao redor de Ribeirão Preto. Eu me lembro quando eu fui para Medellín e Bogotá, eu fui a convite do prefeito de Medellín. E eu mandava as fotos para você, mostrando a Muniz vai mostrar no filme aqui pra gente. É incrível, né? Porque assim, eles têm um teleférico que desce de uma comunidade, cai num bicicletário, gente, sem exagero, é um bicicletário que tem um quarteirão com 4 fileiras de bicicleta, a pessoa desce do teleférico, pega a bicicleta, cai numa ciclovia, eles chegam no trabalho em 15 minutos. Eles levavam 2 horas, o morador de uma comunidade. Chega em 15 minutos em segurança, né? Hoje, Medellín e Bogotá, eu fui lá em 2018, mas mantenho relações lá, amizades lá, inclusive uma pessoa que era como você, um apaixonado pela bicicleta e que o prefeito de Bogotá, começou em Bogotá, depois Medellín copiou, ele tinha um pensamento que muito nos atrai. Ele dizia que uma cidade boa de se viver não é aquela na qual as pessoas andam de carro, mas é aquela na qual qualquer pessoa pode andar de ônibus. E ele falou de ônibus, mas ele ao mesmo tempo construiu um sistema cicloviário que é modelo. Eu quis conhecer Medellín e Bogotá primeiro, porque está perto, é aqui na América Latina. A gente ficava dando muito exemplo de Amsterdã, exemplos na Europa. Paris hoje é um grande exemplo, né, de incentivo à mobilidade não motorizada. Paris. Agora, eu conheci lá. Eu mandava as fotos. Gente, vocês vão ver aqui, é uma coisa impressionante, é uma democracia. Você pode usar a tua bicicleta que está no bicicletário, você deixou ali, você pode usar um bicicletário público, você tem um cartãozinho, como cartão de ônibus, você faz um cartãozinho, um cadastro na prefeitura, você vai usar a bicicleta da prefeitura. Eles têm um sistema tão avançado, Renato. Medellín, Bogotá eu não vi, mas eu vi isso em Medellín, lá na autoridade de trânsito, que seria a nossa Transerp aqui, agora a RP Mob. Olha o que eles fazem com os funcionários da prefeitura lá. Cada um tem o funcionário registrado, obviamente, e com o endereço. Então, o endereço do funcionário ele é georreferenciado. Toda vez que ele vai de bicicleta para o trabalho, eles calculam quanto de CO2 ele deixou de arremessar para a atmosfera. A partir de tantos quilos, ele ganha um dia de folga. Primeiro eles fizeram a ciclovia, iluminaram a ciclovia, colocaram câmeras na ciclovia, porque mulher não usava. Hoje, mulher é quem mais usa a ciclovia. Porque, infelizmente, no planeta onde a gente vive, em alguns países, principalmente os países mais desenvolvidos, não. As democracias mais maduras, não. Mas a mulher ganha menos que o homem. Na maioria dos países, a mulher ganha menos que o homem. A gente sabe que existe ainda essa injustiça. Então, a mulher depende mais da bicicleta do que o homem. Só que ela não usava a ciclovia. O prefeito falou, não usa por quê? Foram ver, era por causa da violência. Então, iluminaram, podaram as árvores, colocaram câmeras e hoje quem mais usa é a mulher. Ou seja, solução tem. Tem. Solução tem. Precisa de vontade política, de determinação, de entender que é uma necessidade nós criarmos um modal de mobilidade para tirar carro da rua. Exato, papo, exato. E aí fala assim: ah, mas é impossível criar isso no Brasil, é impossível que isso aconteça no Brasil. Totalmente possível. A gente consegue até olhar um exemplo muito parecido com esse. Inclusive, eu fui lá conhecer, papo. Ano passado teve o Fórum Mundial da Bicicleta, que é o Bicicultura. Aconteceu em Niterói. Em Niterói eu fui lá ver como que é. Ao lado do terminal de trens ali, de ônibus, tem um bicicletário enorme, onde você pode deixar a sua bicicleta tranquilamente, pegar o trem, ir pro trabalho, voltar, pegar a bicicleta de volta e ir pra casa. É um intermodal. Tem cidade que faz, sabe o quê? A gente já conversou sobre isso. O ônibus, ela tem um bagageiro para bicicleta. A pessoa vai de bicicleta até um ponto, entra no ônibus, coloca ali a bicicleta no bagageiro e vai para frente. Solução tem. Falta vontade, porque todos nós estaríamos num trânsito que não tivesse tanto engarrafamento, que não tivesse tanta poluição, não tivesse tanta violência. A gente fala de morte, mas e o tanto de gente sequelada que não consegue mais ter uma vida ativa porque tem uma sequela com acidente de trânsito, precisou se aposentar jovem, né? Então isso precisa ser feito. E eu, Renato, quero te dizer o seguinte, passou rápido, né? Eu quero saber se você tem um recado para deixar para quem está nos acompanhando aqui no Papo com o Papa, hoje tratando dessa paixão que nós temos nessa vida, que é a bicicleta. Seguinte, pessoal, vamos utilizar a bicicleta. Mecanismos tem, a gente tem os grupos noturnos, são todos gratuitos, acessíveis a todos. Ah, não vou dar conta. Dá conta. A gente criou os pedais que são iniciantes, para quem não pedala em grupo, quem sabe pedalar, óbvio, adulto que sabe pedalar, mas que não tem habilidade de pedalar no trânsito. Então a gente criou os mecanismos para isso.
E aí, acaba sendo quase sempre uma porta de entrada para a pessoa se utilizar da bicicleta como um meio de transporte. Hoje, Papa, eu não vou no shopping de carro, eu vou de bicicleta. Óbvio que existe um shopping aqui em Ribeirão Preto, vou citar nome, mas existe um shopping que bloqueou o acesso a bicicletas, isso é incrível. Andou de Aqui? ré, exatamente. Pode falar quem é, o programa de utilidade pública. Novo shopping de Ribeirão Preto não pode entrar de bicicleta. Inclusive, nem os passeios podem entrar, passear dentro do shopping e sair. Não tem mais estacionamento, não é permitido bicicleta dentro do novo shopping Ribeirão Preto. Pessoal, por favor, né? Nós estamos no século XXI, quer dizer, como assim não pode entrar uma bicicleta? O meu veículo não pode entrar lá? Eu sou segregado Anda para de ré. fora daqui? Exatamente. Em contrapartida, Ser repensado isso. o Shopping Santa Úrsula, Ribeirão Shopping e Shopping Guatemi possuem estacionamentos totalmente adequados aos ciclistas. Shopping Santa Úrsula, eu presenciei um dia um rapaz colocando o cadeado num postinho de trânsito com a bicicleta. Saiu um funcionário do shopping e disse: não, calma, tem bicicletário, você guarda sua bicicleta. Eu presenciei um atendimento que isso me deixou muito sensibilizado. Eu quero só, para terminar, gente, é uma dica que eu vou dar. Infelizmente, a violência que atinge a mulher, vocês mulheres passam por alguns medos que nós homens não passamos, né? Muitas vezes, uma mulher pedalar sozinha à noite é mais complicado que um homem. A violência atinge todo mundo, mas para a mulher é diferente. Os pedais em grupo é muito legal. São pedais leves, tem uma turma, tem um monitor na frente, um monitor atrás. Eu recomendo porque faz bem para a saúde, para a cuca. Você não percebe que você pedalou uma hora, não é que nem na academia que você tá lá 10 minutos, 20 minutos, não. Você pedalou uma hora, bateu papo, conheceu um monte de gente interessante, trabalhou sistema circulatório, sistema respiratório, perdeu peso, se divertiu, conheceu gente bacana. Isso, exatamente. Recomendo, gente. Mas quem quiser fazer um pedal com você, Renato, o que tem que fazer? Entra lá no Instagram tem a agenda semanal dos pedais que a gente faz, são todos gratuitos. Outbike RP, Outbike RP, né? O Instagram da Outbike, tem lá a tabelinha com o post fixado. Bora lá pedalar, fazer amigos. A gente criou uma família imensa de pessoas que não conheciam o ciclismo, não conheciam a cidade, não conheciam o poder que a bicicleta traz pra gente. Uma delícia. É isso, gente. O Papo com o Papo se despede agora. Agradecendo, Renato. Valeu, querido. Tamo junto. É isso aí, papo. Sigamos em frente.